O deputado federal Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, disse hoje que o partido vai entrar com uma representação no Conselho de Ética do Senado contra a ex-ministra e agora senadora Damares Alves. O parlamentar criticou a omissão da senadora em relação à crise Yanomami. Vamos ouvir. A ministra Damares basicamente não deu a menor atenção às diversas denúncias feitas por órgãos e entidades nacionais e internacionais a respeito da crise humanitária do povo Yanomami. Ou seja, qual o centro do argumento? O relatório do ministro Silvio Almeida demonstra, com documentação, que o Ministério da Damares tinha consciência plena do que estava acontecendo lá. Havia conhecimento. Havendo conhecimento, fica registrado tanto a omissão do Ministério quanto algumas ações, por exemplo, o veto ao fornecimento e abastecimento de água para aquela localidade. Seja por ação, seja por omissão, nós entendemos que é possível a tipificação penal do crime de genocídio. A CNN entrou em contato com a ex-ministra e senadora Damares Alves e ainda aguarda um retorno. Para compor essa história, eu tenho aqui ao meu lado o Leandro Rezende. Boa tarde, Leandro. Ó, tem movimento de câmera agora para nós. A gente está muito chique. Essa história que é muito triste de falar, né, Leandro? O Henrique Vieira, que é o deputado pelo Rio de Janeiro, pelo PSOL, ele traz ali alguns elementos, além desse requerimento aí contra a senadora Damares Alves, ele traz aí alguns elementos também de omissão, né? Nesse momento é a questão da Damares, e fala do relatório do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Cabe que Silvio Almeida está nesse momento ainda, desde ontem, com a comitiva lá na terra Yanomami. A gente nem conseguiu contato ainda porque eles estão em área que nem tem sinal, não é isso, Leandro Rezende? Mas esse relatório ainda vai crescer. É o que eu queria falar com você. Vai crescer, Luciana, porque agora o governo está totalmente mobilizado para apurar as responsabilidades todas. Além do governo, você tem um esforço grande do Ministério Público Federal e muita gente envolvida para tratar exatamente do que aconteceu com os Yanomami. Boa tarde para a Luciana, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Vou começar do que disse o deputado Henrique Vieira, porque ele se baseia no relatório do ministro Silvio Almeida, que nos concedeu aqui no Visão CNN a sua primeira entrevista, né? Entrevista que foi conduzida pela nossa analista Basília Rodrigues. Eu estava aqui também, participei e ouvi o ministro dizer, né, uma série de fatos que estavam ali no seu relatório. Por exemplo, ele apontou os documentos do Ministério dos Direitos Humanos evidenciaram que havia um projeto de lei para enviar ajuda humanitária aos Yanomami e o Ministério de Direitos Humanos da gestão da Damares Alves foi contra. O Silvio Almeida contou isso para a gente aqui no Visão. Eu até pedi para a Basília agora para me passar o relatório completo, né? São 8 páginas e são vários processos que foram processos administrativos internos ali do Ministério dos Direitos Humanos, em que eles encontraram uma série de documentos que comprovam essa inação, né, mencionada pelo Henrique Vieira. Por exemplo, tem um processo aqui na página 3 do relatório dizendo que o antigo Ministério da Família e Direitos Humanos sugeriu veto a essa obrigação do fornecimento de água e de equipamentos básicos, ignorou a primeira denúncia, a primeira morte por Covid-19 na terra indígena e negou o planejamento assistencial em favor de crianças e adolescentes indígenas. Então, são muitos os documentos apresentados pelo ministro Silvio Almeida, trouxe aqui só alguns deles e que vão certamente, se esse processo contra Damares Alves andar, vão certamente demandar que a ex-ministra, agora senadora, se explique. Mas, Luciana, tem um componente, além do humanitário, que é o mais importante, mas nesse caso tem um componente político também. Por quê? A gente tem tratado nos últimos dias de uma pressão generalizada para que os conselhos de ética efetivamente funcionem nessa legislatura. A pandemia atrapalhou tudo na legislatura passada, então o Conselho de Ética do Senado, por exemplo, está parado. E tem muita gente já se mobilizando para denunciar agora Damares Alves, mas já tem representação no forno contra o Marcos Duval, por causa daquela coisa toda da reunião golpista
golpista lá, com o Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o próprio Randolfo Rodrigues, que também já é alvo de uma representação do senador Flávio Bolsonaro. Então, tem tudo para bombar o Conselho de Ética. Esse caso do Yanomami é para ser mais um desses para o colegiado discutir. Mas aí depende do Senado, está lá a comissão também. Pois é, os 3 são fortes candidatos agora nessa investigação pelo Senado assim que começar o Conselho de Ética. E eu lembro aqui também que o Ministério de Damares Alves era o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. Há, aliás, três grupos que sofrem muito na questão Yanomami. Então está bastante agravada e ela está bastante encrencada, a senadora.